Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Terapia. Se você não conhece, meu nome é Jéssica, eu sou terapeuta, especialista em mulheres e bora para mais um cafezinho. E talvez você tenha dado play nesse vídeo porque precisava ouvir exatamente isso hoje. Você já pode pegar seu café, seu chimarrão, sua água e vem comigo para mais essa conversa. Você sente culpa por descansar, por dizer não, por colocar seus limites? Muitas vezes nós carregamos uma culpa que nem sempre a gente percebe existir. Ela aparece nas pequenas escolhas do dia a dia e influencia os nossos relacionamentos, nossa autoestima, até a forma como cuidamos de nós mesmas. Hoje nós vamos conversar sobre essa culpa silenciosa, de onde ela pode surgir e como podemos começar a construir uma relação mais gentil conosco mesmo. Bom, já reparou que ninguém nasce sentindo culpa? Por descansar, por ter um tempo só teu, por ter os limites. Um bebê, por exemplo, ele não pede desculpa por chorar. Uma criança pequena, ela não sente egoísta porque quer brincar, porque quer ter um tempo só dela. Então, em que momento nós começamos a acreditar que cuidar de nós mesmos é errado? A culpa, ela é uma emoção importante. Ela existe para nos mostrar quando fizemos algo, algo que vai contra os nossos valores, e se eu magoo alguém de propósito, por exemplo, é natural sentir culpa. Essa culpa, ela pode levar a reconhecer o erro, pedir desculpas e agir de uma forma diferente. O problema é quando começamos a sentir culpa por coisas que não são erradas. Isso muitas vezes é aprendido, vai da nossa criação. E muitas mulheres cresceram ouvindo frases como mulher de verdade tudo, primeiro pense nos outros, você tá sendo egoísta, boa mãe faz qualquer sacrifício pelos filhos, esposa de verdade precisa manter a família unida, custe o que custar. Geralmente esse custa sempre em uma pessoa, nos outros não, é sempre em uma. Essas mensagens repetidas ao longo da vida, elas acabam formando crenças profundas. Sem perceber, muitas mulheres passam a acreditar que colocar limites é egoísmo, que descansar é preguiça, que dizer não é falta de amor. E toda vez que tentam fazer algo por si mesmas, a culpa aparece. Mas eu te convido a refletir aqui comigo. Será que essa culpa significa que você fez algo de errado? Ou será que ela apenas mostra que você está fazendo algo diferente do que você aprendeu? E essa é uma pergunta que pode mudar muita coisa. A diferença entre culpa e responsabilidade, na terapia, uma das coisas que mais trabalhamos é aprender a diferenciar culpa de responsabilidade, porque elas não são a mesma coisa. Responsabilidade é reconhecer aquilo que realmente depende de mim, é assumir as minhas escolhas, reparar um erro quando acontece, é olhar para uma situação e perguntar: o que está ao meu alcance para fazer agora? Já a culpa
ela vai por outro caminho. Ela faz você carregar um peso que muitas vezes nem é seu. É quando você acredita que precisa resolver os problemas de todo mundo, que assume responsabilidades que pertencem ao outro, quando se culpa pelo comportamento do parceiro, pela felicidade dos filhos, pelas escolhas dos pais, pelas decisões das pessoas que são adultas e responsáveis pela própria vida. E isso é muito pesado. A terapia, na TCC, nós aprendemos a observar que os pensamentos, eles aparecem automaticamente. Por exemplo, se eu disser não, vão achar que eu sou uma pessoa ruim. Se eu descansar, eu vou estar sendo irresponsável. Se meu relacionamento acabou, a culpa foi toda minha. Esses pensamentos parecem verdadeiros, são sabor verdadeiros. Mas durante a terapia nós começamos a fazer perguntas. Qual que é a evidência que isso acontece? Quando isso acontece é verdade? Quem disse? Que evidência que tem? Se eu disser não, é realmente egoísmo. Por exemplo, eu quero sair para tomar um sorvete no meio da tarde. Eu não trabalho CLT. Eu quero sair e tomar um sorvete à tarde. Meu filho está na escola, meu marido está trabalhando em outro local. Qual que é o problema? Seria egoísmo eu ter um tempo para mim? Eu quero passar um tempo lendo um livro, tomando um café num lugar diferente. O que isso teria de mais? Ou fiz o almoço, todo mundo almoçou, e agora bate aquela preguicinha depois do almoço, e aí eu resolvo descansar, eu vou dormir depois do almoço. Aonde que isso é preguiçoso? Entende? Não é o descansar, não é pra ser, não tem evidência de que isso é verdade. E existe outra forma da gente interpretar essa situação? Eu tô assumindo uma responsabilidade que realmente é minha. Por exemplo, a Joana era uma paciente minha e ela vivia cansada pelas tarefas domésticas. Era ela, o marido e o filho e 2 filhos. E ela, é só eu que faço porque eu sou mulher e as tarefas são sempre as minhas. E eu olhava para ela e a minha vontade era só de acolher. E eram os filhos maiores, já eram 11 e 14 anos. E eu falei, você tem 3 homens em casa. Será que eles nessas idades, até mesmo de 11, eles não conseguem pegar a roupa do cesto do banheiro e colocar na máquina e apertar um botão para ligar para te ajudar? São tarefas simples. Será que o de 14 não consegue lavar uma louça depois do almoço? Porque ele também almoça. Então um só faz a comida, serve o almoço e ainda lava e limpa tudo? Não parece muito justo. Às vezes a gente pega a responsabilidade achando que vai ajudar o outro, atrapalha a gente, sobrecarrega a gente e o outro meio que fica com tempo livre demais para nada. E ensinar os filhos a tarefas domésticas não é aliviar um peso pra gente. É simplesmente você ensinar ele que a vida é assim, tem regras e eles podem ajudar. Imagina, tudo bem, se fosse uma menina poderia lavar louça, limpar uma casa, mas menino não pode. Que tipo de marido você vai estar formando? É essa responsabilidade, esse peso que você vai querer para sua nora? Para filha de outra pessoa? Então, e são coisas básicas, gente, é cuidado. Esses meninos não podem morar sozinhos uma hora, e eles vão fazer como? Se eles não aprenderam durante a maior escola da vida, que é em casa. Então, são cuidados básicos de sobrevivência. Você fazer uma comida para você comer, para você não ficar com fome.
Porque é muito fácil você ir no mercado comprar e comer, pegar pronto. Mas se tiver uma situação em que não tiver como fazer isso, e eles tiverem que se virar sozinhos, colocar uma roupa na máquina para bater, para lavar, é básico. Não impondo isso como uma obrigação, mas é uma responsabilidade. A casa é uma responsabilidade da família toda, porque todo mundo mora nela. Então, é injusto colocar isso só sobre a mulher. E não é egoísmo, não é preguiça você distribuir, você delegar tarefas, pequenas tarefas ali. Uma criança de 7, 8 anos consegue levantar da cama e fazer a sua cama, e arrumar a cama. Isso é disciplina, você está ensinando algo positivo para o seu filho. Não é um castigo, é uma sabedoria, um aprendizado para a vida dele. Para ele ser um adulto organizado. E às vezes a gente carrega essa responsabilidade que é do outro, a gente carrega. E sobrecarrega a gente. É que nem a mochila, a famosa mochila que eu sempre falo. A gente vai colocando, tira o peso da mochila do outro e carrega na nossa. Não é justo. A gente só carrega aquilo que é nosso, que é responsabilidade nossa. E você começa a perceber que esse processo, ele não faz a culpa a desaparecer de um dia para o outro, como eu sempre falo. A gente pega um peso de cada vez e vai colocando, não é ficar pegando a mochila e tirando ela inteira. Você pega um peso e tira, você pega um peso e tira. É um de cada vez, cada um tem seu tempo. Não é uma receita de bolo. Não é, vou fazer a terapia e em uma sessão vou resolver a minha vida. Não. Mas ela ajuda a construir uma relação mais justa consigo mesma, para você conseguir também ser mais justa com o outro. Só que primeiro com você, primeiro a gente se trata. Um exemplo bem claro, bem direto. Quando tá numa emergência num avião, desce as máscaras. Qual que é a primeira situação de emergência? Você tá com uma criança pequena do lado. O que você faz? Você pega a criança primeiro? Ou você se salva para você ter condições para salvar a criança? Se você colocar lá na criança, a criança vai fazer o que depois? Se acontecer alguma coisa com você, se você ficar sem oxigênio. Então, não é egoísmo a gente pegar as nossas responsabilidades, sim. Mas não significa que a gente vai abandonar os outros. Cuidar de você não é abandonar o outro. Querer colocar limites não faz de você uma má pessoa. Muito pelo contrário, faz você ser respeitado porque você está se respeitando. Está respeitando seu tempo, está respeitando seus limites. E que assumir apenas aquilo que realmente é sua responsabilidade é uma forma de maturidade emocional incrível. E eu gostaria de te convidar para refletir comigo, enquanto você toma seu café aí, antes de terminar o nosso café de hoje, eu quero que você reflita numa pergunta. Da próxima vez que a culpa aparecer, experimenta perguntar: eu fiz algo que realmente vai contra os meus valores? Realmente? Ou eu tô apenas me sentindo culpada por começar a cuidar de mim? Às vezes a culpa ela não é um sinal de que você está errando. É apenas o desconforto de deixar para trás uma história em que você aprendeu que precisava agradar todo mundo para merecer amor. Sendo que você por si só já merece amor. Você não precisa fazer para merecer. E talvez hoje seja o primeiro dia em que você escolha agir por responsabilidade e não por culpa. Bom, esse foi o nosso café de hoje. E se você gostou desse episódio, avalie o podcast, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, ou já salva ali para você escutar depois com calma.
escutar novamente. E me acompanhe no Instagram, pelo @jessica.terapeuta de mulheres. Se você estiver passando por um momento difícil, estiver precisando de uma conversa inicial, também de uma terapia, eu estou disponível, é só me chamar aqui ou me chama lá no Instagram e a gente conversa, a gente combina um horário. E esse nosso Café com Terapia, ele realmente é um espaço para conversarmos sobre saúde emocional, autoestima, relacionamentos e autoconhecimento de uma forma leve, acolhedora e baseada na terapia. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!